Bom dia a todos. Hoje vamos ministrar uma aula sobre o sangue e os seus componentes. Nosso grupo é composto por mim, Camila Fortunato, pelo Daniele Barromeu e pelo Matheus Lamas, e estamos sob orientação do professor Fernando Costa Amaral. Bom, antes de iniciarmos a nossa discussão sobre o sangue em si, é importante explicar os fatores que permitem a sua circulação por todo o corpo. Ele é um dos componentes que faz parte do sistema circulatório, que é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos, que são as artérias e as veias, e o próprio sangue. E assim como tudo no nosso corpo, cada um desses elementos possui a sua própria função, e esta, ao mesmo passo, completa a função de algum outro componente. E é possível fazer uma analogia do sistema circulatório com uma bomba de ar, por exemplo. Nessa analogia, o coração ele é a bomba em si, pois este é um músculo que bombeia o sangue por todo o corpo a partir da contração, né, que chamamos de sístole, e o relaxamento, que chamamos de diástole, dos átrios e dos ventrículos, respectivamente. O sangue bombeado ele é conduzido através dos vasos sanguíneos, que no caso seriam a mangueira da bomba, e estes vasos eles são capazes de se estender por todo o corpo, por possuírem tamanhos diferentes, vários tamanhos, né? Permitindo assim que alcancem todas as partes do nosso corpo. Enfim, o sangue, este, né, que seria o ar da nossa bomba. E finalmente, nós vamos dar início especificamente ao tema a ser abordado. E como dito anteriormente, o sangue ele é um dos componentes do nosso corpo que é essencial à vida. E a composição dele é dividida em duas partes, que são os elementos figurados, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, e juntos eles compõem 45% do volume do sangue. E os outros 55% eles pertencem à segunda parte, que é denominada de plasma sanguíneo. Vamos começar então pelos elementos figurados. Esses elementos eles são produzidos na medula óssea do nosso corpo, que está localizada nos ossos longos, mais especificamente em sua porção central do osso, chamada também de diáfise. Bom, o sangue, ele é um componente essencial à vida, né? Como já dito anteriormente, mas por que ele é essencial à vida, né? Ele é essencial à vida porque ele exerce as funções de oxigenação do corpo por meio do transporte de moléculas de oxigênio, a captação de gás carbônico gerado pelo metabolismo das células, transportando ele até o sistema respiratório para ser eliminado, e também o sangue exerce a função de proteção do nosso corpo contra os agentes patógenos através dos leucócitos, que vamos falar um pouco mais na frente. Vamos dar início falando das hemácias. As hemácias, elas também são chamadas de glóbulos vermelhos. Elas são produzidas na medula óssea vermelha a partir das células-tronco pluripotentes. Essas hemácias, elas apresentam como função principal o transporte de oxigênio e também uma parte do gás carbônico produzidos pelas células para que ele possa ser eliminado. E o que permite as hemácias de transportar o oxigênio é a hemoglobina, que é uma substância proteica que possui 4 anéis M com uma molécula de ferro 2 mais no centro. Sendo mais clara, o M é um agrupamento químico que contém ferro e integra a hemoglobina. Também integra a mioglobina, mas ela não vai ser falada aqui, discutida aqui. A mioglobina, só a título de curiosidade, ela é uma proteína encontrada nos músculos. Bom, esse ferro, ele é a peça-chave para o transporte de oxigênio, porque as moléculas de O2, elas se ligam diretamente nele, e cada grupo M consegue se ligar a uma molécula de O2 e cada hemoglobina possui 4 grupos M. Ou seja, cada hemoglobina consegue transportar até 4 moléculas de oxigênio. Um adulto saudável, por exemplo, tem cerca de 6 litros de sangue no corpo e sua concentração é de 5 a 6 milhões por microlitro de sangue. E a estimativa de vida das hemácias, ela é de 120 dias. Vamos falar agora um pouco sobre os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos. Os leucócitos, eles são o sistema de defesa do nosso corpo. Eles também são produzidos na medula óssea,
a partir das células tronco linfóides, uma diferenciação das células tronco pluricelulares. Elas são divididas em 5 grupos, mas não cabe ao ensino médio essa aprofundação, né? Mas, no geral, elas que produzem os nossos anticorpos e atacam os agentes invasores, seja por meio da fagocitose, que é uma englobação do patógeno, né, do agente invasor, seguido de liberação de uma substância química para a destruição desse patógeno, ou também seja pela produção de anticorpos. Os leucócitos, eles têm um potencial muito grande para possuir um ciclo de vida que duraria meses. Porém, a duração deles varia de poucos dias para até mesmo horas, tendo em vista aí que o nosso corpo é atacado constantemente. A concentração de leucócitos no nosso sangue varia de 5.000 a 10.000 por microlitro. Então, é bastante aí, né, galera? Temos também as plaquetas. As plaquetas também podem ser chamadas de trombócitos. Essas células, elas são responsáveis pela hemostasia, não homeostasia, que são duas coisas diferentes. Numa outra oportunidade, irei explicar um pouco melhor. Mas a hemostasia, no caso das plaquetas, a hemostasia ele é o processo de encerramento da perda de sangue dos vasos sanguíneos, né, da hemorragia, através de 3 processos que são a constrição do vaso sanguíneo lesado e formação de tampão plaquetário neste local, seguido de um reforço de fibrina. Bom, quando um vaso sanguíneo ele é lesado de alguma forma, o nosso cérebro ele interpreta a mensagem de receptores de dor e de substâncias liberadas por plaquetas, comandando assim um reflexo de constrição do vaso, fazendo com que diminua o fluxo sanguíneo naquele local e reduza assim a perda de sangue. O segundo passo é a agregação plaquetária no local lesado. Bom, essa fase ela se inicia a partir do ligamento das plaquetas com as fibras de colágeno do vaso sanguíneo rompido, ativando os trombócitos, fazendo com que elas estendam projeções para se ligarem, além de liberarem também substâncias que irão ajudar na manutenção da contração muscular. Depois dessa agregação plaquetária, o tampão ele é formado, porém ele é bem maleável, né, e frágil. E é nesse momento que as fibras proteicas insolúveis, que são as fibrinas, começam a agir. Essas fibrinas, elas irão formar uma conexão e emaranhados de fibrina entre as plaquetas do tampão, conferindo assim uma resistência a ele. E esse processo ele é chamado de coagulação sanguínea. Bom, a estimativa de vida das plaquetas é de aproximadamente 5 a 9 dias, e a concentração delas no nosso sangue gira em torno de 150 mil a 400 mil por microlitro de sangue. Finalmente, nós temos também o plasma sanguíneo, que é a parte líquida em que os elementos figurados eles ficam banhados e representa 55% do volume do sangue. Ele é formado principalmente por água, cerca de 90% aí da composição dele, e os outros elementos como fatores de coagulação, hormônios, vitaminas e principalmente proteínas como a albumina, né, que é responsável pelo equilíbrio osmótico. A função do plasma sanguíneo é primordial porque ele é a chave de condução das substâncias sanguíneas. Além de proporcionar um meio líquido para uma melhor condução dos elementos figurados, o plasma é o principal responsável pelo transporte do gás carbônico que será posteriormente eliminado. Além disso, ele também é a peça-chave do nosso sistema imunológico, porque ele é responsável pelo transporte de anticorpos, né? Por fim, nós temos também a famosa denominação de tipos sanguíneos, que são A, B, AB e O. E cada um desses tipos sanguíneos, eles podem ser positivo ou negativo. Esse fator, ele é indicado pelo próprio sinal matemático que vem logo em seguida do número, como por exemplo, A mais e AB menos.
O menos e o mais significa a presença ou ausência de RH, o que eu vou explicar um pouco mais para frente. Bom, esses grupos, eles são regulados por antígenos glicolipídios, A e B, que funcionam da seguinte maneira. As hemácias que apresentam o antígeno A, elas são do grupo A. As hemácias que apresentam o antígeno B são do grupo B. As que apresentam ambas são do grupo AB. Já as que não apresentam nenhum dos antígenos se enquadram no grupo B. O nosso plasma sanguíneo, ele possui aglutininas que reagem a esses antígenos. Então, pessoas que possuem sangue do tipo A possuem aglutininas do tipo anti-B. Pessoas com sangue do grupo B possuem aglutininas do tipo anti-A, e assim por diante. E a causa disso, ela ainda não foi esclarecida pela ciência, mas a formação dessas aglutininas, ela ocorre alguns meses após o nascimento. E é devido a essas aglutininas que o sistema de transfusão de sangue sempre rotula os tipos sanguíneos dos doadores. Pois, por exemplo, caso alguém do tipo B receba uma transfusão do sangue de uma pessoa do grupo A, por exemplo, os antígenos anti-A vão reconhecer esse sangue como um invasor e vão atacá-lo, causando assim a lise da célula e, consequentemente, sua morte, né? O AB é o grupo que não possui nenhum anticorpo, e o O é o que possui os dois tipos de anticorpos, né? Caso o plasma sanguíneo do grupo AB tivesse posse, seja do anti-A ou do anti-B, ele destruiria, né, suas próprias hemácias, por ser do grupo AB, né? Ele não poderia ter nem o anti-A e nem o anti-B, né? Porque senão ele iria se autodestruir. Agora, explicando um pouco sobre a definição de sangues quanto ao grupo positivo e negativo, o grupo sanguíneo RH, ele é chamado assim porque o antígeno RH, ele foi encontrado pela primeira vez no sangue do macaco Rhesus. E se chama RH por isso, né? Por causa do nome do macaco. Funciona igual a questão dos grupos ABO. Hemácias que possuem um antígeno RH são denominadas de RH positivo, né? RH+. E as que não possuem o antígeno, elas são consideradas RH negativo, né? RH-. Então, elas têm o sinal negativo no seu tipo sanguíneo. E assim, né, que definem os grupos sanguíneos por completo. E apesar dessa semelhança com o grupo ABO, no modo de definição que é feito a partir da presença ou não de determinado antígeno, o plasma sanguíneo ele não costuma apresentar anticorpos anti-RH, porém eles são capazes de produzi-lo no caso de uma pessoa de grupo negativo entrar em contato com uma pessoa do grupo positivo. E caso isso aconteça, a partir da segunda vez que essa pessoa recebeu sangue RH positivo, os anticorpos anti-RH produzidos após o primeiro contato com esse tipo sanguíneo, eles irão atacar e destruir essas hemácias. E por esse motivo, a classificação do grupo sanguíneo do doador e do receptor, elas são de fundamentais importância. E para finalizar a nossa aula, nós vamos trazer algumas curiosidades importantes para vocês. Vocês sabiam que a força de propulsão gerada pelo coração, ela seria capaz de elevar o sangue à altura de 9 metros? É muito interessante isso, né? Uma outra curiosidade é que o nosso organismo ele leva cerca de um dia para repor o sangue doado. Então, para quem tem medo de doar e perder o sangue que foi doado, não fiquem com medo. É, podem doar se você tiver, né? Se você se encaixar em todos os requisitos, tiver o peso adequado e todos os outros requisitos, você pode doar sangue porque o seu organismo ele vai demorar apenas 24 horas para repor esse sangue. Uma outra curiosidade é que o grupo AB negativo, ele é o tipo sanguíneo mais raro do mundo. Menos de 1% da população mundial tem esse sangue. Então, se você tem esse sangue, você é uma pessoa rara.
Bom, e a última curiosidade que nós trazemos para vocês é que o nosso corpo ele tem aproximadamente 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Se fossem completamente esticados, os vasos de uma só pessoa seriam suficientes para dar uma volta completa ao redor da Terra. Muito interessante, não é mesmo? Bom, é isso que nós temos para trazer para vocês nessa aula de hoje. Muito obrigada. Bom, e agora nós vamos discutir sobre as três perguntas que o Fernando pediu para a gente falar, né, no nosso trabalho, sobre a relevância e a importância desse tema na educação como ferramenta educativa. Então, nós criamos as seguintes perguntas. Em que sentido o tema abordado faz-se relevante para o aluno? Bom, o sangue, né, ele é um dos componentes que são essenciais para a nossa sobrevivência e ele, por isso, é tão importante a gente saber as funções e as possíveis complicações dele, não só por conhecimento acadêmico, mas também pela nossa própria saúde, né? A outra questão que a gente abordou foi se este material ele poderia promover o aprendizado ou incitar a curiosidade dos estudantes sobre o assunto. E nós acreditamos que sim, porque o sangue ele é algo muito importante na realidade de literalmente todas as pessoas, o que significa que o entendimento do mesmo ele pode ser potencializado simplesmente por essa proximidade contextual. E a última pergunta é: podemos dizer que o tema proposto ele deveria ser discutido com mais detalhe nas escolas? Bom, nós acreditamos que sim, que é muito importante que as pessoas saibam desde sua formação em nível médio nas escolas sobre essa importância do sangue, também sobre a importância de doar, né, de fazer sua parte como cidadão. E assim, acreditamos que sim, que deveria ser discutido com mais detalhes, porque a gente precisa conhecer nosso corpo, conhecer, saber o que temos de tão bom, o que podemos oferecer, né? Vimos aí vários componentes do nosso sangue e podemos perceber o quanto que ele é importante para a nossa vida. É isso, pessoal. Muito obrigada. E essas são as nossas referências que utilizamos para realizar esse trabalho, essa aula. E mais uma vez, muito obrigada.